Um novo ano, um novo tempo, tantos momentos ficaram pra trás. Mas a alegria da tua presença, Senhor, me dá forças e me leva a cantar. Sei que estás comigo e não temo futuro, seguro estou em tuas mãos. Minha vida, meu tudo, a ti ofereço. A hora chegou, vamos recomeçar. Um ano novo, uma vida nova, felicidade meu Jesus tem pra dar. 2012 será bem melhor, muita paz e esperança, a hora da vitória chegou. Um ano novo, uma vida nova, felicidade meu Jesus tem pra dar. 2012 será bem melhor, vamos todos cantar, a hora da vitória chegou. Ano novo, uma vida nova, felicidade meu Jesus tem pra dar. 2012 será bem melhor, muita paz e esperança, a hora da vitória chegou. Ano novo, uma vida nova, felicidade meu Jesus tem pra dar. 2012 será bem melhor, vamos todos cantar, a hora da vitória chegou. Vamos cantar, a hora da vitória chegou. Vamos todos cantar, a hora da vitória chegou. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe. Amém? Curva sua cabeça aí. Senhor, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor está me dando. Ó Deus, por cada vida em que se encontra, que o Senhor possa abençoar a vida deles, os que estão aqui pela primeira vez, nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Que essa palavra venha atingir, ó Deus, o seu objetivo nessa noite. Eu possa morrer, eu possa diminuir, porque eu não sou nada. Quem é o Senhor? É o que eu te peço, Senhor. Te agradeço e eu creio que o Senhor irá fazer coisas grandes. Ó Deus, porque junto com a tua palavra vem os sinais e prodígios. E vem, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Oh, glória. Antes de começar a compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração, eu queria falar um pouco de mim. Eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 13, a parte B, versículo de número 13. Essa passagem aqui, ela fala muito comigo. E antes de nós estarmos compartilhando a palavra, eu queria ler isso aqui e falar algumas coisas que eu creio que vão edificar os irmãos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Diz assim: porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Essa palavra, esse versículo, né? Ele chama muito minha atenção, porque eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Eu lembro que faz uns 3 anos que eu já estou na Vida Nova, e eu já tive a oportunidade de pregar uma vez, dar uns 2 testemunhos, só que eu não tinha passado pelo que eu passei alguns meses atrás. E vindo na caminhada com Deus, você aprende muita coisa, você tem objetivos, né? E eu lembro que eu vim
E muitas vezes nós acabamos tropeçando em algumas coisas, que é de normal, né? Muitas vezes a gente tem que aprender e às vezes caindo. E eu lembro que quando aconteceu isso, eu fiquei muito chateado, porque às vezes você se pergunta, você acaba se cobrando, você está ali buscando a Deus e você se cobra porque você quer fazer a vontade de Deus. E eu lembro que devido àquela caída, né, eu fiquei muito triste. E eu lembro que eu vim, conversei com o pastor, né, e eu pensava, pô, o que vão pensar de mim, né, como tá e quando é, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. E eu lembro que foi um momento muito importante para mim estar aqui. Um momento no qual Deus, Ele proporcionou que eu passasse. E eu passei por aquele momento. E eu lembro que teve uma noite no qual ajuntou alguns irmãos. E a primeira cobrança que a gente faz quando a gente erra, quando a gente pisa na bola com Deus, é que a gente não é digno, né? E graças a Deus, a palavra, ela por si só, ela nos aconselha e nos dirige o que a gente deve fazer. E eu lembro que triste, lendo a palavra, eu lembro que eu fui lá em Marcos e dizia assim: Jesus não veio para os que estão sãos, mas veio para os que estão doentes, para levá-lo ao arrependimento. Eu li aquela palavra que trouxe uma vida para mim, porque muitas vezes a gente pensa que porque erramos, porque pecamos, porque às vezes viemos para a igreja, porque pisamos na bola com Deus, Deus nos ouve. E eu vi que foi totalmente ao contrário, porque Jesus, Ele veio para mim. Se tem algum são aqui, Jesus não veio para você, Jesus veio para os que não são são, os que estão doentes. E eu vejo que a casa de Deus é vamos dizer assim, é um hospital no qual há vários doentes que precisam ser tratados. Uns são tratados mais rápidos, outros é um processo. E graças a Deus eu li essa palavra, e essa palavra me deu muita força para chegar, para conversar com o pastor e relatar aquilo que havia acontecido. E eu lembro que teve uma madrugada que os meninos, estava o Chico, estava o Ruth, estava o Edson, estava uma galera, o pessoal ia orar, Felipão, e a gente veio orar aqui de madrugada, acho que era uma meia-noite, e o pessoal orando, e sabe quando você fica com aquele pecado, quando você, Deus Ele te perdoou, mas você não se perdoa, você quer ser melhor que Deus, porque Deus já te perdoou, mas você não se perdoa, e Deus já havia me perdoado porque eu confessei meu pecado, né? Lá em 1 João diz, aquele que confessa os pecados, né? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E eu lembro que eu vim para essa oração, eu falei, poxa, na situação que eu estou, eu tenho que orar, né? Eu lembro de uma fase que dizia assim, mudança só é mudança quando alguma coisa muda. Eu falei assim, então eu quero mudar alguma coisa. Aí os meninos me chamou, pô, vamos lá, a gente veio orar aqui. Aí ficamos orando e ficava aquele negócio na minha cabeça de que eles eram santos e eu era o mais sujo de todos. Falou, poxa Senhor, eu ficava pensando no meu consciente, poxa Senhor, eu pensei na palavra do Senhor, meu Deus, eu estou orando aí. E eu lembro que um orava aqui, outro orava ali, e gritava, e era cheio de poder. Eu falei, caramba Senhor, e eu lá no canto, sozinho, só olhando, seco, né? Seco. Não sentia nada e só se perguntando para Deus. Aí teve uma hora que eu prestei atenção, que estava todo mundo aqui, eu acho que ele tinha outro lá, sei que todo mundo foi para aquela galeria. E quando chegou naquela galeria eu senti algo, desce lá para baixo. E como Deus, Ele me chamou para o ministério profético, eu creio isso, que Deus Ele me chamou, Ele tem algo na minha vida, e as pessoas, né, muitas pessoas sabem que tem, as pessoas, eu lembro que um dia a pastora Renata veio conversar comigo, Deus, eu sei que você tem um chamado, né? Eu sei que você tem, mas nós temos que ter ciência disso. E quando nós temos ciência disso, eu vejo o apóstolo Paulo, ele tinha ciência do ministério dele. Então podiam tacar pedra, podiam falar mal, criticar. O apóstolo Paulo sabia quem era. E eu lembro que ali, eu desci lá para baixo, e eu comecei a vir de lá, daquela ponta até aqui. Eu lembro que um dia, faz uns 2 anos mais ou menos, a pastora Valéria veio aqui, profetizou na minha vida. Eu estava filmando, teve uma hora que eu subi lá para cima, foi a segunda vez que aconteceu isso. A primeira vez eu estava filmando aqui, ela estava ministrando a palavra, Deus usou ela. E eu lembro que ela chamou, eu acho que foi o irmão Girino aqui na frente, e lá de cima eu falei assim com Deus em pensamento, olha como Deus Ele é tremendo. Em pensamento eu falei assim, Senhor, já a pessoa me chama? Pensamento, não falei nada, ninguém ouviu nada. Lá de cima ela falou assim, cadê o menino que estava filmando? Lembra que o Gabriel veio aqui e tal? Sei que eu desci, ela falou a respeito algo da minha família. E naquela noite, na madrugada, eu lembro que eu desci e eu vim e comecei a se perguntar para Deus. Eu vi essas cadeiras vazias
E eu comecei a falar com Deus, sinceramente, falei, Senhor, pisei na bola com o Senhor, eu acho que nunca mais eu vou pregar a tua palavra, nunca mais eu vou subir em cima do púlpito. E comecei a conversar com Deus, comecei a lembrar daquele dia que a irmã tinha profetizado na minha vida. E eu falei, Senhor, acho que já era, eu acho que eu não vou ter mais oportunidade, o Senhor me deu oportunidade, e eu acabei pisando na bola. E conversando com Deus, teve uma hora que eu subi, e os meninos lá em cima orando, eu subi para cá e fiquei com as duas mãos aqui em cima, as duas mãos, e olhando, tudo vazio, estava à noite, tudo vazio. Eu lembro que eu comecei a falar com Deus, e pensamento, sozinho aqui, ninguém estava do meu lado. Eu lembro que na hora Deus tocou no coração do Steve, e o Steve começou a falar, tem alguém aqui que Deus está ministrando no teu coração. Aí eu falei, amém, deve ser, né? O coração que eu venho lá, deixa Deus trabalhar. E o Steve falou assim, Deus ministra no meu coração que o que você está pensando, não é nem falando, o que você está pensando se resume no seu chamado. Eu lembro que na hora eu comecei a chorar, sozinho, na hora eu comecei a chorar. Aí eu fechei o olho, na hora que eu fechei o olho, eu abri o olho, eu vi o Steve vindo de lá. E ele veio profetizando, ele subiu aqui, ele veio do meu lado, e ele disse uma simples palavra. De tudo que ele falou, eu lembro uma simples palavra que diz assim, permaneça na minha presença. Só isso, eu lembro, permaneça na minha presença. Aí depois daquilo teve um mover de Deus, né? Mas eu vi que mesmo naquela situação, pensando que Deus não se importava comigo, por ter pisado na bola, por ter errado com Deus, Deus não estava me ouvindo. Mas diante dessa circunstância, onde todos, vamos dizer assim, eram santos, e onde só eu ali estava impuro, vamos dizer assim, Deus ouviu em pensamento aquilo que eu estava falando com ele. Aí a gente vai naquela palavra que diz, Deus escolhe os que não são para confundir os que são. E essa é uma rica oportunidade, porque eu vejo se cumprindo a palavra que Deus ele me falou, permaneça na minha presença. Eu lembro que naquela época não foi difícil, porque quem já caiu aqui, quem já errou, quem já pisou na bola, sabe como é difícil. Mas eu permaneci, hoje eu estou aqui. Amém? Isso é tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Então você que às vezes caiu, você que pecou, você que fez algo que acha que desagradou a Deus, que Deus não está ouvindo você, Deus te ouve. E não há pessoa melhor que Ele quer ouvir que não seja você. E Ele quer fazer como Ele está fazendo comigo hoje, um dia te trazer para compartilhar algo que Ele fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para a palavra, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8.